Amém. A paz do Senhor, irmãos. Vamos se colocar de pé. Agradecer ao nosso Deus por esse dia maravilhoso que Ele fez, que nos deu. E pela graça, de nós estarmos na presença dEle hoje. Amém? Querido Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, eu quero te louvar, te agradecer pela tua graça, pela tua misericórdia, por tudo que o Senhor tem feito, Deus, em nossas vidas. E por tudo que ainda o Senhor vai fazer, ó Pai. Senhor, abençoa cada um que entrou aqui nessa noite. Que o Senhor esteja, ó Pai, visitando cada coração, abençoando também os irmãos que ainda não chegaram. Que o Senhor possa alcançar com a tua misericórdia, Senhor, aqueles também que não podem vir. Que o Senhor possa estar alcançando com as tuas mãos, abençoando nos seus lares também. Em nome do teu Filho amado, Senhor, seja bem-vindo neste lugar. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Abençoa, Senhor, o músico, Senhor, abençoa todos os instrumentos dessa noite, que o Senhor possa nos dar sabedoria e entendimento, que tudo que nós formos fazer no teu altar, Senhor, que seja para a honra e glória do teu nome, Senhor. Obrigada, Jesus, seja bem-vindo, abençoa também o pregador dessa noite, que o Senhor esteja abrindo o nosso coração para que nós possamos guardar a tua palavra, Senhor. Em nome do teu Filho amado, eu te louvo e te agradeço, Pai. Amém, Jesus. Graça e paz, irmãos. Amém? Vamos adorar ao Senhor, dizer que Ele reina sobre todas as coisas. Amém? Ele governa. Tu és tremendo, Jesus. Nós te adoramos, Senhor.
derramamos todo o nosso amor aos teus pés, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és tremendo, Jesus. Glória a Deus. Quantos aqui querem ver a glória do Senhor? Amém? Glória a Deus. Diga, Senhor, eu quero ver a sua glória neste lugar. Glória a Deus. Na presença do Senhor, amém? E essa próxima canção, que você possa declarar que o seu Deus é grande, que Ele é incomparável, amém? Tu és tremendo, Jesus. Tu és tremendo, Senhor. Nada
Tu és tremendo, Jesus. Tu és tremendo, Senhor. Nada se compara à sua grandeza, Senhor Jesus. Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Nesse momento, querido, pegue em suas mãos o seu dízimo e a sua oferta. A irmã Priscila vai estar consagrando ao Senhor, amém? Meu Glória querido a Deus. Deus e Pai, ainda na Tua presença, como forma de louvor, de adoração, de gratidão, queremos trazer, Senhor, no Seu altar as nossas ofertas, os nossos dízimos e declarar com fidelidade quão grande é nosso Deus. Nosso Deus é grande diante das portas fechadas, nosso Deus é grande diante das crises, nosso Deus é grande diante das situações que nós passamos no nosso trabalho, nosso Deus é grande diante de qualquer situação. É por isso que nós seguimos obedecendo a Sua palavra, semeamos essa terra, Senhor, porque certamente colheremos. Queremos aqui deixar a nossa obediência, a nossa oferta de gratidão a Ti, porque confiamos em Ti, porque sabemos que não há desemprego maior que o nosso Deus, não há crise maior que o nosso Deus, não há momentos difíceis financeiros que não vá passar, que seja maior que o nosso Deus. E a Ti nós, ó Pai, rendemos glórias, louvores e colocamos aqui e depositamos aqui a nossa obediência a Ti e abençoamos, ó Senhor, as ofertas e o dízimo recolhido na sua casa, em nome de Jesus. Podem tomar os vossos assentos. O Senhor nos convida para andar com Ele sobre as águas, amém? Confiamos em Ti, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Ei,
Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Glórias a Deus. Convido você para abrir a sua Bíblia, você que trouxe. Evangelho de João, capítulo 15, o verso 16. João, capítulo 15, verso 16. Lembrando os irmãos que vão convidar pessoas para o nosso acampamento, pessoas que não são crentes, você tem até o próximo domingo para me trazer os nomes, tá? Domingo que vem. Aquele que trouxer primeiro garante a vaga. Diz assim o texto: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos-lo conceda. Eu quero falar hoje à noite sobre critérios de escolha. Sabemos que a nossa vida é baseada nas nossas escolhas. Somos nós que escolhemos. Mas quais são os critérios que nós usamos para essa escolha? Você pode escolher ser um homem bom. Mas que critério você vai usar? O que é um homem bom para você? Quais são os métodos para atingir ou para alcançar a estatura de um homem bom? Jesus nos ensina aqui algumas coisas referente a isso. Quando escolhemos, nunca escolhemos os mais ruins, escolhemos sempre os melhores. A escolha nos dá essa opção e serve justamente para isso, para você escolher o melhor. Quando você tem a opção de chegar no supermercado, na feira livre, onde as coisas não são embaladas, você vai nas gôndolas ou na banca e escolhe os melhores. Agora, quando você compra já embalado, não tem opção de escolher. Esses dias eu comprei quiabo naquelas bandejinhas. Estava bonito. A minha esposa falou: eu tenho que jogar tudo fora, está duro. Essa semana eu fui comprar, a gente gosta muito lá em casa daquela pimenta que chama camburci. E normalmente a gente tem pelos 2 supermercados vizinhos aqui que a gente chega lá, você escolhe. E essa vez estava embalada. Eu vi que tinha algumas meia feias lá, mas estava embalada, eu não tive opção de escolher. Então a escolha é para isso. Para a gente ter o privilégio de escolher não só o menor ou o maior, mas o melhor, a quantidade. Ou seja, se você chega lá e está embalado, você tem que levar aquele. Não tem opção de levar meio. E tudo isso está inserido no poder da escolha. Então fica claro que o poder da escolha é ótimo. E esse é só mais um dos verdadeiros presentes que Deus nos deu. Quem faz verdade que liberta é uma das aulas que aprende-se ali. A verdadeira escolha. Então Deus nos deu esse presente. E é porque Ele tem
Ninguém dá nada para o outro se ele não tiver. Só dá se ele tem. Se ele tem, ele tem condições de dar. Agora, se ele não tem, como é que ele vai dar aquilo que ele não tem? No mínimo, ele vai ter que comprar para se apossar, para ser o dono e depois poder doar para alguém. Então, quando Deus nos escolhe, quando Deus escolheu você, não dá para dizer que Deus escolheu o melhor. O critério de escolha que Deus usa, fique tranquilo, foi só uma batidinha ali fora, mas isso não. Como disse Jesus, deixa os mortos enterrar os mortos e vamos nos ater a isso, irmão. Muito bem, irmão. Fecha a porta aí. Deixa ele se resolver lá fora. Quando Deus nos escolhe, Ele não tem dúvida se vai escolher o melhor ou o pior, porque Deus está em suas mãos o poder transformador. Então observe, Deus não precisa de critério, Deus não usa nenhum critério para nos escolher. Diferente de nós que temos que ter critério quando vamos escolher qualquer coisa. Quando Deus te viu e disse, esse é bom, ele não faz nada errado, não tem pecado, eu vou escolher esse. Não foi assim. Deus simplesmente faz com que alguém que enfia a mão na caixa de laranja, olha para o lado e pega e leva. Pegou você, transformou você e agora. Então tudo que Deus tem, tudo que Deus não tem é problema na escolha. Para Ele é diferente. O que não é, é o que é. 1 Coríntios capítulo 1. As coisas que não são, é as que são para Deus. O que é fraco é que é forte. O que tem, não tem. E diz o texto, Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Para nós, 1 mais 1 é 2. Na matemática de Deus, 1 mais 1 é 1. Deus mandou Samuel ir à casa de Jessé ungir um de seus filhos. E tinha 7 homens na casa. Havia critérios para a escolha de um rei. Sempre era o primogênito. Falei sobre isso aqui faz poucos dias. Então, usando os critérios que é cabível, quando Samuel viu entrar o primeiro homem, disse, esse tem pinta de rei. Aí o que Deus disse para ele? Não, Samuel, os meus critérios não são os seus critérios. Eu não vejo como vê o homem olha para a aparência, eu olho para o coração. Lembra quando ele mandou Jeremias descer à casa do oleiro? Ele queria ensinar para Jeremias alguma coisa. E o que era óbvio era ensinar para Jeremias aquilo que o oleiro fazia. Os vasos prontos, bonitos, bem feitos. O que foi que Deus mostrou para Jeremias? Uma coisa frustrante. O que Jeremias poderia aprender quando Deus leva para ele na área de um profissional que era capaz de fazer coisa bonita e na hora que ele está fazendo, o vaso se quebrou na sua mão? O que pode se aprender com isso? Deus chamou Jeremias e falou, Jeremias, você está vendo isso? É assim que eu quero fazer com vocês, mas eu quero que vocês sejam o barro em minhas mãos. Quando Jesus conta a parábola da grande ceia, Ele nos ensina, mandou convidar a todos, não mandou convidar só as realezas. Saia pelos becos, pelo valado, o convite era para todos. Então Jesus nunca teve problema com o menos favorecido. Pelo contrário, era com eles que Jesus sempre estava, que Jesus comia, Jesus sempre estava com esse povo. 1 Coríntios capítulo 4, verso 13, Paulo diz que somos considerados como lixo, ou seja, a escória deste mundo. E é por isso que Ele nos escolheu sendo lixo, sendo escória, porque isso não é um problema para Deus.
nos transformou. Ele mandou o seu filho, ou deu o seu filho a morrer por nós, e através do seu sangue nos lavou, nos purificou, transformou, nos fez nova criatura. É por isso que o ruim para Deus é bom. E o que é bom, às vezes, aos nossos olhos, pode ser ruim diante de Deus. Então é por isso que grandes homens de Deus É por isso que os grandes homens que Deus escolheu para ser líderes eram homens simples. Simples. Quais eram os critérios que Deus tinha quando chamava as pessoas para o seu ministério? Nenhum. Olhava para as pessoas, não quero saber o que você é, o que você faz, o que você deixou de fazer. E esses critérios ainda continuam para conosco. Deus olha para nós, pouco interessa o que nós somos, o que nós fizemos, o que deixamos de fazer. Para Deus o que importa é o que Ele vai, é o que Ele pode fazer em nós, por nós e através de nós. Olhamos para a Bíblia e vemos Moisés era um homicida. Gideão era o mais pequeno da casa de seu pai. Davi, como disse há pouco, era o caçula, tinha 6 antes dele. Abraão já estava velho, não tinha filhos, Sara era estéril. Mas Deus chamou-o para ser o pai de uma grande nação. Então entenda isso. Porque nós não podemos entrar num pacote e achar que Deus é criterioso para conosco. Deus escolhe os ninguém da vida para ser alguém, diferente dos critérios de Deus quando Ele faz a sua escolha. E as nossas escolhas. Nós estamos sempre em busca de quem vai fazer. Quem vai fazer? Quem vai apagar a luz? Quem vai? Nós, ser humano, Deus nos manda fazer. Os discípulos preocupados com a multidão, e agora como é que vai ser? Manda eles embora. Jesus, não, vamos dar de comida a eles. Mas a gente sempre acha que é os outros que tem que fazer. Eu não sei. E é interessante a linguagem do ser humano. Eu não sei. Mas não tentou, como é que você sabe que não sabe? Quando você vai ser convidado para fazer parte do ministério? Ah, não sei, isso aí não. Como se você nem tentou? Imagina se você for contratado para trabalhar, o patrão vai falar, não, isso eu não sei. Então são alguns critérios que nós temos que procurar desenvolver diante das nossas escolhas. Isso eu não consigo, mas nem tentou, ou seja, nem se esforçou para isso. Em Mateus capítulo 7, verso 12, Jesus diz, aquilo que você quer que os outros façam para você, faça para eles primeiro. Primeiro você planta, para depois colher. Nós temos um jargão, se eu pudesse, se eu tivesse. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Porque a Bíblia ensina, dá e ser-vos-á dado. Por isso, o que você acha bom para você, faça para o outro. Então são essas coisas que às vezes nós nos colocamos na posição, desejamos e queremos ser uma pessoa melhor, mas quais são os critérios que nós estamos usando para chegarmos lá? Jesus disse, ide fazer discípulo e ensinar, e isso é para todos. E uma coisa interessante, eu tenho falado muito sobre isso, Deus está em busca de pessoas que são ensináveis, ou seja, que estão abertos a aprender. E um dos critérios que temos que usar para a nossa vida cotidiana em qualquer área é estar aberto para aprender, a ser ensinável. Não, isso eu já sei. Escola dominical, não, oração das irmãs, não, sempre, culto, não tem ninguém, a chuva. Temos que estar aberto a aprender. É numa reunião simples, onde tem pequenas pessoas, que vai acontecer algo tremendo, que tinha uma palavra que era o seu dia, e você não estava aberto a isso,
Oséias capítulo 6, verso 3 diz: conheçamos e prossigamos a conhecer ao Senhor. Sempre, sempre, sempre. Porque no decorrer do tempo você pega para a Bíblia e lê, não, isso aqui eu já sei, Senhor meu pastor. É claro que a gente conhece muito a Bíblia. Já, toda passagem que você lê, você já emenda na história. Mas a Bíblia não é um livro de história e nem um jornal que se lê em busca das notícias. A Bíblia é como um alimento diário. Cada vez que você abre e lê o mesmo texto, o Espírito Santo vai direcionar e falar coisas diferentes. Então a gente nunca sabe muito sobre Deus e nem tudo sobre Deus. Mas a gente não quer. Então Deus escolheu errado a nós? Não. A prova disso é que independente que nós somos, Ele dá para cada um de nós no mínimo um talento. Deus enganou conosco? Não. Deus escolheu errado? Também não. Olha nas escolhas de Jesus para os seus discípulos. Pedro era aquele que era o cara. Não, eu vou contigo até a morte. Não, eu dê conta comigo. Pode deixar. Se os outros não, mas eu vou. Era o cara, mas negou Jesus 3 vezes. Judas traiu. Vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Ah, mas João, o discípulo do amor, que se reclinava no peito de Jesus. Mas certa vez eles foram tentar conseguir hospedagem para Jesus numa cidade, não encontrou. João ficou muito bravo. O Senhor, se o Senhor quiser, vamos mandar descer fogo do céu e queimar toda essa gente aí. O homem do amor. E olha que esses homens foram os homens escolhidos a Deus. Agora tem uma coisa que me chama a atenção no critério de escolha. Jesus nunca desistiu deles. Independente do que era, do que fizeram, Jesus nunca desistiu deles. Não porque falharam, assim como Deus nunca desiste de nós. Nós não somos os únicos que falhamos. Eu tenho dito aqui muitas vezes que nós vivemos sob a mira de Satanás, e Satanás é o nosso acusador. Nunca Satanás vai bater palma para você e falou: puxa, que bom que você está bem, que bom que você está firme, que bom que você ora, que bom que você está na igreja sempre. Nunca. Mas é possível que o dia que você não vê, o dia que você não ora, o dia que você não lê a Bíblia, falou: eu crentão, você não vai ler a Bíblia, você não vai na igreja. É a função dele acusar. E ele nos acusa independente se devemos ou não. Agora imagina se nós devemos. E isso ele faz muito bem o seu trabalho. Então nós não somos os únicos que erramos. E não é porque nós erramos que Deus nos abandona. E não é porque nós falhamos que nós não vamos ser homens ou mulheres que Deus vai usar. As nossas falhas, escute isso, não diminui a misericórdia de Deus para conosco. Isso é muito interessante. Já pensou? Se as misericórdias de Deus fossem a nível de crédito, cada vez que você gastasse, diminuía, ia diminuindo. Que nem a fatura do cartão de crédito. As nossas falhas não diminuem a misericórdia de Deus ao nosso favor. Nem significa que Deus errou na escolha, simplesmente porque para Deus não importa o que somos, mas sim o que Ele é e é em nós e o que Ele vai fazer em nós ou através de nós. Exemplo disso foi a escolha de Paulo. Jesus já tinha ressuscitado, já estava lá no céu, já tinha tido experiência com Pedro, com Judas, com todo esse pessoal dele. Observe isso que é importantíssimo. É por isso que Satanás fica furioso conosco. Porque ele sabe que nós somos a menina dos olhos de Deus.
com toda a experiência que Jesus já tinha tido, ele podia ter escolhido alguém melhor do que Paulo, melhor do que os demais. Alguém que não fosse frustrá-lo. Ele escolheu logo quem? O perseguidor da igreja. Alguém que aos olhos dos outros discípulos, Pedro e João, o próprio Ananias, quando vai orar por Paulo, não, Senhor, esse homem é perigosíssimo. Ele mata crente, não vou não. Jesus disse, vai, porque este é para mim um vaso precioso. Então Paulo, na ótica humana, era a pior pessoa a ser escolhida. Tinha tudo para não dar certo. Mas Deus não está interessado naquilo que somos, mas naquilo que Ele vai fazer. E Paulo foi um dos maiores evangelistas da época, e por que não dizer de toda a história da igreja. Nunca se falou tanto em missão e em evangelismo, não do jeito que a gente vê falar hoje, né? Evangelista na África, evangelista não sei aonde, não sei aonde. Gasta-se muito dinheiro com isso, mas os resultados nem são tão como deveria ser. Paulo saía fundando igreja, eu gosto disso. Paulo chegava, evangelizava, e já partia para outro lugar, deixava outro lugar dele. E olha que Paulo foi formado, mas Paulo não tinha teologia. Paulo não tinha aquilo que nós chamamos de estrutura familiar. Não, Paulo foi criado na igreja. Paulo não era um frequentador da escola dominical. Paulo não tinha feito nem o curso Verdades que Liberta. Estão entendendo que Deus nunca erra em suas escolhas? Só nós não podemos entrar naquilo que Deus, a maneira com que Deus escolhe, com a maneira com que nós escolhemos, como são os critérios que nós usamos na nossa escolha. Paulo era assim, um homem cheio do Espírito Santo e da unção e poder de Deus. Então Jesus não errou quando escolheu você, porque o texto diz, escolhi e já vos nomeei. Por quê? Porque Deus acredita em nós. O problema é que a gente não acredita na gente. Não, eu não sei, eu não posso. O texto diz, escolhi, nomeei. O que é nomear? É alguém indicado para preencher uma função. Mas e o preparo? E aí é que entra Deus. E para Ele as coisas que não são é as que são. As coisas vis que não têm serventia, isso é para Deus. É por isso que quando Deus leva Jeremias para a casa do oleiro, Ele não mostrou os vasos bonitos, bem aperfeiçoados. Ele mostrou a fabricação e no exato momento em que o barro esmiuçou na mão do oleiro. Olha Jeremias, é assim que eu faço. O texto diz, ele tornou a juntar o barro, amassou e fez um outro vaso. É por isso que Deus escolheu a mim, escolheu você. Então a razão pela qual Deus jamais desiste de você é simples. Você é a obra perfeita de Deus. Acredite nisso e não deixe Satanás te acusar ao contrário. João 10, 28 diz, vocês são meus e ninguém vai tirar vocês da minha mão. E no mesmo capítulo, verso 1 a 7, Jesus fala de uma relação muito profunda entre nós e Ele. Eu sou a videira e vocês são os ramos. E disse mais, em outras palavras, nós juntos, eu e você, vamos dar muito fruto. Então nessa escolha que Deus nos fez, não depende de nós. Nós só temos que estar ligados nele, junto com Ele. O resto é com Ele. Falei um pouco das escolhas que Jesus faz. E você, tem acertado em suas escolhas?
nunca duvide que Jesus errou quando escolheu você. Agora, quais têm sido os seus critérios de escolha? Porque além de escolher, você precisa ter critérios. E quais? Vou falar de 3. Prioridade. O que é prioridade para você? Fora o texto do antes lá. Mateus 6,33. Buscar pelo lugar de Deus, sua justiça, as demais coisas. Fora aquilo. O que é prioridade para você? Isso é indiscutível. Bom, vamos vir para o nosso dia a dia. O que é prioridade para nós? Bom, depois de Deus, família. Isso. E família composta de quê? Marido, mulher, pai, mãe e filho, certo? Então cada um tem que fazer ou tem que assumir o seu papel. Se marido, tem que ser marido. Se mulher, tem que ser mulher. Não basta só ter um nome. Vamos então começar pelo marido. Você que é marido, você que é casado, então você é marido. Mas você sabia que para ser marido tem critério? Não, casei, tem minha mulher, então marido e mulher, sou marido. Vamos para a Bíblia. Primeiro critério, Efésios 5, a partir do 22. Amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. Mas você pode ter escolhido ser um homem trabalhador. Esses são os critérios que você adotou. Ser um homem trabalhador, ser um homem honesto, um homem de caráter. Mas deixa eu lembrar você que isso, ou só isso, não são os verdadeiros critérios de um marido. Não é o que a Bíblia ensina. Isso é a nossa obrigação. Mas quem sabe foi isso que você escolheu. Trabalhador, honesto, caráter. Agora, amar a mulher como Cristo amou a igreja. Amar e é capaz de se entregar por ela. Então pense bem se você pode dizer que você realmente é um marido. Se os critérios que você tem usado não foram estes. Segundo critério, provedor. Está no texto. Capaz de dar vida, entregar por ela. Verso 29 diz: alimenta e sustenta como o próprio corpo. Uma mulher custa caro. Viu, Crispim? Pensa nisso antes de casar. A mulher custa caro. Pense nisso antes. No mundo moderno, as mulheres trabalham e é independente. Mas nunca se esqueça que você é o provedor. Tem marido que a mulher começa a trabalhar, a primeira coisa que ele quer fazer é dividir as despesas diárias. Não, vamos repartir, agora você paga a luz, eu pago a água. Não, senhor, você é o provedor. Esse é o critério de marido. Eu não estou dizendo que não se deve distribuir as coisas, mas nunca esqueça, é a tua função, se vira. A gente não pode esquecer que, independente de qualquer situação, a gente nunca deixa de ser marido, não deixa de ser mulher, não deixa de ser pai, não deixa de ser mãe e não deixa de ser filho. Então, quais são os critérios que nós temos usado? Falar da mulher. Sejam sujeitos aos seus próprios maridos. As mulheres não gostam disso, porque lê só essa frase até aqui e para.
Até aqui não tem nenhum ponto, não tem nenhuma vírgula. Então a frase vai: sejam sujeitos ao marido como a Cristo. Aí sim, aí você para e reflita e descansa. Porque se lê só que seja sujeito ao marido, tem que ser escravo, ser capacho. Não. É simples assim. Então, não dá para ser sujeito ao marido, não dá para ser sujeito a um e não ao outro. Exemplo, você engana Jesus? É para ser sujeito ao marido igual é sujeito a Cristo. Você engana Jesus? Deus me livre, pastor. E o marido? Aí... Você mente para Jesus? Deus me livre, pastor. E meu marido? É para ser sujeita ao marido igual a Cristo. Você grita com Jesus? E com o marido? Você fala para Jesus: Jesus, hoje eu não vou orar, eu não estou afim, que eu estou com uma dor de cabeça. Quais são os critérios que você tem usado para ser mulher? Você pode ser uma mulher multiuso, mas está escolhendo critérios errados. Não são esses os critérios de uma mulher, fazendo muitas outras coisas e deixando de outras coisas. E isso acontece muito no lar. Quando vem os primeiros filhos, a mãe, aí não é mais mulher, é só mãe, e esquece do marido. E aí vem o segundo filho, as tarefas aumentam, aí administra a casa, cuida da casa, aí a mulher é mãe, é tudo, e esquece de ser mulher. Não cuida mais, não se cuida mais. Eu conheço alguns casos de uma mulher que chega em casa, ela está toda descabrada, toda despencada. Ai, porque não tem empregado, porque essas crianças, ela fez tudo, menos o papel dela. São os critérios que elas usam. Foi mãe, cuidou, limpou, mas aí a aparência não se cuidou. Mesmo porque depois desse dia, com certeza está exalto. O que sobrou dessa mulher? Agora observe você, mulher, se são esses os critérios que você escolheu. Porque isso somos nós que queremos, é você que escolhe. Não, eu vou ser boa mãe e cuidar da casa e o resto que se lasque. Que tipo de mulher o marido espera? Que tipo de homem uma mulher espera? Pai, qual foi o modelo que você escolheu para ser? Quais têm sido os seus critérios de escolha para ser pai? Para muitos de nós que não nasceram num berço cristão, o primeiro critério: eu nunca vou ser um pai igual meu pai foi. Quantas vezes que alguns de nós vimos os pais que não era cristão errar com as mães, fazer muita coisa que foi isso, eu jamais vou fazer. Há um grande problema no meio do cristianismo, é misturar as coisas. Ser trabalhador, ser honesto, ter caráter. Isso é a obrigação de qualquer homem. Não é a obrigação de marido e muito menos de pai. Ou você pode dizer: não, meu pai foi um exemplo em tudo, trabalhador, honesto, mas não foi um exemplo de cristão, de filho de Deus. E esse é o maior legado que nós, como pais cristãos, temos que deixar para os nossos filhos. Porque ser um cristão autêntico é muito maior do que caráter, do que trabalhador. Isso fica tudo aqui. Agora, ser fiel ao Senhor, ser exemplo para os nossos filhos, isso é legado que a gente vai levar para o céu.
Quais são os critérios que nós pais temos escolhido para ser um bom pai? Mãe, qual é o modelo de mãe? Ou qual é o critério que você escolheu para ser mãe? Seus filhos vão lembrar de você uma mãe que orou ou que gritou com eles o tempo inteiro. Para vocês que têm filho pequeno, aí por seus 7, 8 anos que já está... Você é para ele, como mãe, aquilo que você gostaria que a sua mãe fosse para você? Ou você espelhou naquilo que a sua mãe foi e disse: eu nunca quero ser como minha mãe, eu quero ser muito melhor do que ela? Quais são os critérios que temos usado? Se os critérios que você usou para ser uma boa mãe é aquilo que diz Provérbios capítulo 30. Os filhos, o marido vai a chamar bem-aventurada. Então você pode ter sido uma mãe excepcional, uma esposa excepcional, qualquer coisa, mas nunca vai deixar de ser mulher. Então não esqueça disso. Você pode escolher ou usar esses critérios de ser mãe, esposa, e isso vai consumir toda a sua energia. Mas nunca esqueça que acima de tudo isso você é mulher. Filhos, quais têm sido os seus critérios de filhos? Não, eu nunca bebi, nunca usei droga, nunca repeti de ano. Mas como tem sido os relacionamentos entre pais e filhos? Que critério, filho, você tem usado para se relacionar com seu pai? Aquilo que você vê dos amigos lá fora, do mundo? Ou aquilo que você aprende aqui na casa de Deus? Relacionamento entre pai e filho, não só de pai e filho, mas um relacionamento de confiança, de amigo. Você pode ter escolhido um critério de ser estudioso, não usar droga, mas pare para pensar se é isso que todo pai espera de um filho, ou se é só isso que um pai espera de um filho. E eu assisti o programa do Hulk agora de tarde. E entrevistou assim, rápidas palavras, um cidadão que é ligado à segurança, é uma ONG que... E ele falava de escolhas. Falava de acidente, em qualquer área. Acidente, acontece, acidente. Mas ele disse: nós escolhemos ultrapassar sem ser segurança. Nós escolhemos ultrapassar o limite de velocidade. Nós escolhemos botar o carro na rua sem fazer o que é necessário. Nós escolhemos arriscar. Então tudo é uma questão de escolha nossa. E nas nossas vidas, que não é diferente. Eu estou na igreja, estou servindo a Deus. Quais são os critérios que temos usado? E Jesus disse para os fariseus: olha, vocês devem fazer essa, mas não omita aquelas. Nós nunca vamos deixar de ser pai e para ser marido, para ser mulher. As coisas estão num pacote só. Eu escolhi estar na igreja todos os cultos, mas é só isso. Quem sabe alguém que não vem todos os cultos tem adotado critérios muito mais importantes que os nossos. Quais são os critérios que temos usado para levar uma vida feliz, abençoada? Quais são os critérios que escolhemos para esse ano 2018? As nossas escolhas são nós que fazemos. Cá entre nós sabemos que queremos sempre o melhor, mas na escolha pelo melhor, nem sempre os critérios usados são o resultado de um final de uma escolha melhor. Amém? Vamos colocar de pé. Meu
Pai, nós nos entregamos a nossa vida em Tuas mãos. E pedimos que o Senhor dota-nos da sabedoria que vem do alto. E nos ensina a usar os critérios certos para fazermos a escolha certa. Queremos, Senhor, ser pessoas melhores. Queremos ser marido melhor, pai melhor, esposa melhor, mulher